Olá, leitores da Lendo Livros! Seguimos acompanhando Dante pelas regiões do além-túmulo. Neste momento, avançamos pelo paraíso. A Divina Comédia de Dante Alighieri, Paraíso, canto 4. Tomado por duas dúvidas, Dante quer indagar Beatriz, mas não consegue. Ela percebe o desejo do poeta e responde-lhe. Ela lhe diz que, embora ele veja as almas em pontos diferentes, todas estão no mesmo céu. A diferença entre elas está na forma como sentem o amor divino. Depois, Beatriz lhe explica a diferença entre verdade absoluta e relativa, esclarecendo acerca da incompletude dos votos sobre a qual discutira no canto anterior. Termina o canto levantando outra dúvida. Entre dois pratos igualmente distantes e atraentes, o homem insensato morreria de fome antes de cravar os dentes em um deles. Tal como ficaria um cordeiro entre dois lobos famintos e ferozes, temendo-os igualmente, e da mesma forma um cão sofreria entre dois gamos. Se me calava, não me condenava, nem me vangloriava por isso, pois tinha de permanecer assim, mesmo acossado por minhas dúvidas. Calava-me com o desejo de falar, corava meu rosto mais do que se eu falasse abertamente. Beatriz fez então como Daniel, que livrou Nabucodonosor da ira que o faria agir cruel e injustamente. Dante aqui se refere à interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, que Daniel o persuadiu a não mandar assassinar os sábios do reino da Babilônia. E disse: Vejo claramente que teu desejo, dividido em dois, pressiona-te a perguntar, mas isso está tão preso dentro de ti que não consegues pô-lo para fora. Raciocinas assim: se o bom propósito permanece, por que motivo a violência alheia diminui-lhe o mérito? A razão de assim duvidares vem da sentença de Platão que diz: voltarem as almas para o céu, de onde saíram para a terra. Dessas questões que igualmente assodam-lhe a vontade, tratarei daquela mais biliosa. Os serafins e todos aqueles que giram mais próximos de Deus, como Moisés, Samuel, os dois Joões e Batista e o Evangelista, e Maria, não estão em um céu diferente daquele em que estão os espíritos que apareceram para ti, nem por mais ou menos tempo que eles também, mas sentem diferentemente o amor divino na sua esfera. Viste-os aqui só para conheceres o grau da graça que lhes foi concedida, e não porque estão presos a este lugar, pois assim convém a teu engenho, que só compreende por meio das coisas sensíveis. Isso também explica por que as escrituras são condescendentes com o intelecto humano, atribuindo, por exemplo, pés e mãos a Deus, para aludir a coisas ou à Santa Igreja, ou mesmo atribuindo formas humanas aos anjos Gabriel e Miguel, e aquele outro que curou Tobias. Dante se refere ao anjo Gabriel que curou a cegueira de Tobias. O que sobre as almas se lê no Timeu, e o autor parece crer no que diz, não é o que se vê aqui. Ele diz que a alma retorna à sua estrela depois de se destacar do corpo, que a natureza lhe deu e que lhe serviu como forma. Mas talvez suas palavras não devam ser levadas ao pé da letra e sua intenção não mereça ser escarnecida. Se ele entende que dessas esferas vão retornando os influxos, honrados ou maus, produzidos por elas, talvez em alguma verdade tenha acertado. Mal compreendido, esse princípio já distorceu muita coisa, como chamar os astros celestes de Júpiter, Mercúrio e Marte. A outra dúvida que te abala é menos venenosa, pois mesmo compreendendo-te por ela, não te distanciarias de mim. A nossa justiça parecer injusta aos olhos dos homens, e, nesse caso, é prova de fé, não de heresia.
Mas para que vossa perspicácia deixe-se penetrar fundamente desta verdade, contar-te-ei como quereis. Mesmo quando a violência não é consentida por quem a sofre, o sofredor não é perdoado por isso completamente, pois a vontade, se não quer, não amortece, tal como faz a natureza com o fogo. Quanto mais tenta apagá-lo, mais ele se aviva. Porque quando a vontade se dobra, seja muito, seja pouco, ela favorece a violência. E foi isso que essas almas fizeram ao não retornarem às suas celas. Se sua vontade fosse inteiriça como a de São Lourenço no suplício da grelha, ou como a que fez Muzio ser implacável com a própria mão. Dante se refere a São Lourenço em 257, que teria dito aos seus carrascos enquanto queimava na grelha: virem-me do outro lado, porque este já está tostado. E Gaio Muzio e Scevola, jovem aristocrata romano, teria queimado a própria mão por ter assassinado o homem errado. Assim, a verdadeira via teria sido retomada assim que tivessem se libertado dos algozes. Mas uma vontade assim é muito rara. Se acolheres como deves essas palavras, o argumento que te incomodará se esvairá. Mas agora, outra prova está diante de teus olhos, pela qual não passaria sozinho, pois quedarias exausto antes. Eu te assegurei, como certo, que as almas beatas não podem mentir, pois estão próximas da verdade primeira. Mas depois, pudeste ouvir Picarda dizer que Constância sempre quis recuperar o véu, o que contradiz o que eu dissera. Já aconteceu muitas vezes, irmão, de fazeres algo que não convém, mesmo contra a própria vontade, para evitar dano maior. Como fez Alcmeon, que, a pedido do pai, matou a mãe. Ela se refere ao canto 12 do Purgatório, que a gente já falou aqui. Assim, por piedade, o pai, desapiedado, ficou. Neste ponto, peço que penses que a violência se mistura à vontade e fazem isso de tal modo que não é possível desculpar sua ofensa. A vontade absoluta não aceita o mal, mas pode aceitá-lo quando pressente um mal maior. Então, quando Picarda fala o que disse, está entendendo que é verdade absoluta. Eu, a outra. Assim, ambas, eu e ela, dissemos a mesma coisa. Assim, ondularam as águas do santo rio que verte da fonte de onde deriva toda a verdade. Isso apaziguou esta e aquela dúvida. Então eu disse: ó amada de Deus, cujo falar me inunda e me aquece, fazendo-me reviver meus sentimentos mais profundos, são insuficientes para agradecer-te, mas aquele que tudo pode e vê te compensará por isso. Percebo que nosso intelecto jamais se sacia, a não ser se é ilustrado pela verdade, fora da qual não há espaço para verdade alguma. Então, como a fera em seu covil, o intelecto repousa assim que a atinge. Se não a atingíssemos, todo desejo seria vão, e por causa desse desejo é que nasce a dúvida. Ao pé da verdade, como seu rebento, e é levada pela natureza a subir de colo em colo até a certeza primeira. Isso me convida e me dá confiança, Senhora, de perguntar-te humildemente sobre outra verdade, também obscura para mim. Gostaria de saber se o homem pode compensar os votos não cumpridos com outras boas ações, que não sejam pequenas nem inadequadas à justa balança. Beatriz dirigiu-me um olhar tão radioso, com fagulhas de amor tão divinas, que, vencido, incapaz de encará-la, recuei, e, mirando o chão, quase desfaleci.